Graça e paz, amados. Creio que todo mundo conhece a história da Branca de Neve, né? Aquela famosa fábula da meninazinha que recebe uma maçã de uma velhinha, que na realidade é uma bruxa, e ao comer a maçã envenenada, ela fica dormindo, quase morta, e só consegue ressuscitar, entre aspas, com o famoso beijo do príncipe encantado. A Branca de Neve, que era a mulher mais bonita do reino, e por ser a mais bonita do reino, a sua madrasta tinha inveja e acabou se transformando, se disfarçando de bruxa para envenená-la. Eu até acho que essas histórias, de alguma maneira ou outra, são retiradas muitas vezes de ideias da própria palavra de Deus. Por exemplo, se você for lá em 2 Reis, capítulo 4, 38 a 41, você vai encontrar uma história mais ou menos parecida que joga luzes nessas fábulas da história da Branca de Neve. Diz assim a palavra de Deus em 2 Reis 38, 41. Voltou Eliseu, 2 Reis 4, 38, 41. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossítidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. É sobre isso que eu queria tratar hoje, sobre esse tema, morte na panela. Coisas que parecem normais, que a gente se alimenta, parece uma coisa segura e de repente alguém grita, morte na panela. E aquilo que nós estamos nos alimentando, que nós estamos comendo, ao invés de ser um alimento benéfico para a nossa vida, para o nosso corpo, na realidade é um veneno. Trazendo para o mundo espiritual, isso acontece muitas vezes. No mundo espiritual, vamos colocar de maneira particular, no cristianismo, isso tem acontecido muito durante a história da igreja. Morte na panela. Alimentos espirituais, doutrinas, teses, práticas, que parecem bons, mas que na realidade são verdadeiros venenos para o povo de Deus. Repito, é a morte na panela. E não é novidade. Se você falar em Provérbios capítulo 14, versículo 12, você vai ouvir o sábio provérbio que diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A igreja moderna e pós-moderna está comendo coisas que parecem boas, mas que são venenos. São mortes na panela. A melhor maneira, meu irmão, minha irmã, de conhecer a mentira e o engano é conhecendo bem a verdade. Essa é uma frase que eu sempre repito. A melhor maneira de conhecer a mentira e o engano é conhecer bem a verdade. Eu queria falar sobre alguns tipos de venenos que a igreja moderna e pós-moderna, como alguns já falam, né, está comendo. Eu vou falar de cinco venenos. 5 venenos que a igreja está se alimentando, que parecem bons, mas que são morte na
panela. 5 venenos que a igreja moderna está consumindo, achando que são bons, mas que são morte na panela. Qual é o primeiro veneno que a igreja moderna e pós-moderna está consumindo, que parece bom, mas é morte na panela? É uma maçã envenenada, dada por uma bruxa. Primeiro, a igreja que prega conversão sem transformação. Há alguns anos, a igreja passou a pregar um tipo de, entre aspas, conversão, salvação, sem a exigência da transformação. Essas pessoas, e não são poucas, viu, irmãos? E são pessoas bem conhecidas publicamente, pastores, missionários, missionárias, pastoras, pregadores, pregadoras, profetas e profetisas, que afirmam que você é salvo, simplesmente porque você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas que você pode continuar do mesmo jeito. E em algum caso, nós temos visto que a pessoa ficou até pior do que estava. E essa pregação é extremamente popular. Essa pregação é extremamente... Chegam até a citar versículos bíblicos deturpados do contexto. Por exemplo, olha, as pessoas não... o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. E de fato, o Senhor realmente vê o coração. Mas a questão é, um coração transformado por Jesus, convertido a Jesus, não tem transformação de vida? Essa é a pergunta que deveria ser feita a esses tais pregadores. Uma pessoa que realmente reconhece Jesus como seu Senhor, seu Salvador, que se converte a Cristo, ela não tem uma transformação de vida? Essa pergunta eles não fazem e nem ensinam. Então, hoje, a igreja moderna prega conversão sem transformação. Esquecem todos os versículos que mostram que conversão acompanha transformação. Esquece entre aspas, né? Todos os versículos que mostram que conversão acompanha a transformação. Até a palavra conversão, na língua grega, significa uma mudança de direção. É como se você fosse numa direção e você se converteu, a mesma coisa acontece na língua portuguesa, você fez uma conversão, você fez uma mudança de direção. Por quê? Porque essa mudança de direção são as atitudes, é a transformação. Mas a gente tem visto aí muitos pregadores famosos negando isso. É conversão sem transformação, morte na panela, maçã envenenada dado pela bruxa. Se comer, vai morrer. Não existe conversão na Bíblia sem transformação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz: vocês foram, aí cita uma lista terrível. Foram assassinos, foram sodomitas, foram efeminados, foram endemoniados, foram idólatras, foram. Mas vós vos lavastes, mas fostes renovados, fostes transformados. Isso é a pregação do apóstolo Paulo, dos discípulos de Cristo. Mas hoje não. Hoje nós temos visto com muita ênfase a conversão sem transformação de vida. Que é isso, meus irmãos? Veneno. Morte, pode gritar, morte na panela. O próprio apóstolo Paulo, já que eu estou citando, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Ora, segundo a palavra do apóstolo Paulo,
A pessoa que está em carta, a pessoa que está em Cristo, a pessoa que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Se aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se tornou uma nova criatura. As coisas antigas ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz, olha, lance fora o velho fermento, que são as velhas práticas, as velhas atitudes. Lancem fora. Porque vocês agora são fermento novo. Vocês agora são massa nova. Vocês agora pertencem a Cristo. As coisas antigas ficaram para trás. E quando chega em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante, preste bem atenção aqui. 1 Coríntios 6, 9 em diante. Ele vai dizer o seguinte, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta retórica. Vocês não sabem que quem não tem Cristo, quem é injusto, ou seja, quem não foi justificado em Cristo Jesus, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Quem são os injustos? Aquelas pessoas que não foram justificadas em Cristo Jesus. Aí, presta atenção. 1 Coríntios 6, 9. Não vos enganeis. Ou seja, não se enganem e não deixe ninguém te enganar. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você está numa igreja, ou se você acompanha estudos e pregações na internet, ou na televisão, ou no rádio, qualquer que seja a mídia ou meio de comunicação, que prega para você uma conversão sem transformação, deixa eu te dizer uma coisa, é morte na panela, é maçã envenenada. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Paulo diz, vocês foram isso. Foram sodomitas? Foram. Foram ladrões? Foram. Foram idólatras? Foram adúlteros? Foram adúlteros. Foram efeminados? Foram efeminados. Foram impuros? Foram impuros. Foram avarentos? Foram bêbados? Foram tudo. Roubadores. Mas vocês se converteram. Vocês se lavaram. Agora são nova criatura. O que roubava não rouba mais. O que era idólatra não é mais idólatra. O que era sodomita deixou de ser. Não existe conversão sem transformação. A pregação ou as pregações que dão a ideia de conversão sem transformação é morte na panela. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mude sua mente, sua cabeça, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda citando o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, 14 e 18, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Esse é o primeiro veneno na panela que a igreja moderna e pós-moderna tem vivido, pregado e praticado. Conversão sem transformação. Morte na panela. Segundo, salvação sem santificação.
Eles separam conversão de transformação e, lógico, separam salvação de santificação. A palavra santo, santificar, santificação é extremamente deturpada na língua portuguesa. Até por causa da nossa herança católica, romana, tradicional, que entende a palavra santo de maneira totalmente errada, o crente, o evangélico, chega na igreja com essa ideia, com essa cosmovisão de santidade, de santo, totalmente errada. E a menos que ele seja doutrinado durante muito tempo na igreja protestante, à luz da palavra de Deus, ele não consegue tirar o conceito de santidade errada que a igreja católica ensinou e ensina até hoje da sua mente com facilidade. A palavra santo não significa uma pessoa que não tenha pecado. Em lugar nenhum da Bíblia ensina isso, que santo é uma pessoa que não tem pecado, como o povo católico entende seus santos. Segundo, santo na Bíblia não significa uma pessoa que foi tão boa, tão justa, que tinha tanta fé, que hoje está num lugar especial no céu, ao lado de Jesus, e intercede por você ou pode pedir para você. Já que você não pode ir direto a Cristo, segundo eles, então você pode ir direto a um santo e a Deus através de um santo. Repito, em nenhum lugar da Bíblia ensina esse conceito de santidade. Santidade na Bíblia significa simplesmente separado. A palavra grega hagios, alguns pronunciam agios, agiografia, história dos santos. Hagios. Hagios significa separado. No hebraico é a palavra kadosh ou kodesh. Santo, santidade, santificação. Também com o mesmo significado. Vocês são santos, vocês são separados. Separados de quê? Do mundo para o uso exclusivo de Deus. Esse é o significado de santo. Tenta educar tua mente, tua cabeça com a ideia de que santo é a pessoa separada do mundo, dos valores do mundo, das ideias deste mundo, do apelo de Satanás e dos seus demônios nesse mundo caído, para servir única e exclusivamente a Jesus Cristo. Separados do mundo para Cristo. Essa é a ideia de santo, de santificação. Muito bem. A santificação é um processo de aperfeiçoamento. No momento em que você aceita Jesus, você é salvo. E automaticamente você passa a ser santo, separado. Todo cristão que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Só que esta santidade é desenvolvida num processo. Um processo. Cada vez que você vai crescendo, você vai desenvolvendo a sua santificação. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, abra sua Bíblia para, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, quem está falando isso aqui é Paulo, que muitos consideram de santo, como eu acabei de falar, por exemplo, no catolicismo romano, no espiritismo e outras religiões. Santo. Paulo é santo. Ele está escrevendo para a igreja. Para a igreja, que nós, pelo menos que nós temos conhecimento, uma das piores igrejas, entre aspas, né, do Novo Testamento. A igreja mais complicada, a igreja que mais tinha problema, a igreja que tinha briga, que tinha até adultério, que tinha até incesto dentro da igreja. Ele está escrevendo para essa igreja, que tinha todo esse tipo de pessoas, que jamais seria um santo no conceito que nós acabamos de falar de uma pessoa que está ao lado de Deus intercedendo pelos pecadores. Não, aqui não tinha isso. Mesmo assim, ele escrevendo para essas pessoas diz, amados, falando para toda a igreja, purifiquemo-nos. Ele chama os membros da igreja para se purificar, inclui ele também. Nos purifiquemos, nós aqui,
de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Porque ele vê a santidade como um processo, um desenvolvimento, um aperfeiçoamento dele e convoca toda a igreja para ter essa santidade, para ter esse desenvolvimento da sua santidade. Por quê? Porque a santificação tem esse processo. Voltando para o nosso ponto, não existe salvação sem santificação. Quem é salvo é santo. Quem é santo é salvo. Você não pode ser salvo e não ser santo. Você não pode ser santo e não ser salvo. Porque no momento em que você aceita Jesus, você ganha a salvação. A partir daquele momento que você continua seguindo a Cristo, você vai desenvolvendo a sua santificação. Deixa eu te mostrar outra passagem. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Do jeito que vocês decidiram entregar o corpo, os membros de vocês para o pecado, para a impureza, agora decida pegar o seu corpo, suas atitudes e desenvolver para a santificação. Esse é o segundo ponto. O segundo veneno que estão vendendo, que a igreja moderna tem vendido para os seus seguidores. Salvação sem santificação. Não existe, meus irmãos. Uma igreja que prega a salvação, mas que não prega a santificação, é morte na panela. Pregador que prega salvação sem santificação é morte na panela. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o autor deixa bem claro: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Recebi um vídeo essa semana de um famoso pregador que separa a salvação da santificação. E esse famoso pregador dizia o seguinte no vídeo: que você pode cheirar a droga que você quiser, a cocaína, a heroína, o que você quiser cheirar. Você pode roubar, você pode estar cheio de ódio, você pode estar cheio de raiva, de ira, você pode estar na cama errada, você pode estar com dinheiro sujo no seu bolso, você pode roubar, estar com dinheiro roubado no seu bolso, não tem problema. Porque a santidade, segundo esse pregador, é a ideia, o conhecimento de que Jesus está em você. Ou seja, na cabeça do pregador, se você aceitou Jesus, tem a ideia de que Jesus é seu Senhor, seu Salvador, você pode roubar, você pode adulterar, você pode cheirar cocaína, você pode estar na cama errada, você pode fazer o que você... Não tem problema. Ódio, ira, matar, não tem problema. Desde que você tenha consciência de que Cristo, que a santidade é Cristo na sua vida. Eu, sinceramente, não sei onde ele conseguiu achar isso na Bíblia. Porque os versículos que eu estou dando aqui para você, ele poderia dar muito mais. Por causa do tempo, eu não posso dar tantos versículos assim. Mostra justamente o contrário. Que a salvação é acompanhada de atitudes, de um processo de santificação, de uma ruptura com o pecado, de uma ruptura com atitudes que envergonham o nosso Deus, de atitudes que glorificam o demônio. Existe uma ruptura. Como Paulo acabou de dizer aqui em Romanos 6,19. Antes vocês serviram as trevas, as atitudes de vocês eram essas, mas agora não é mais. Por quê? Porque salvação acompanha santificação. Se você for lá em Tessalonicenses 4, 7, 8, a mesma ideia.
Vou só citar mais alguns versículos. Filipenses 3, 12, 16. Em toda a Bíblia. Quando Deus diz lá em 1 Pedro, sede santo, porque eu sou santo, Deus não cheira cocaína, Deus não rouba, Deus não é cheio de ódio, ainda mais ódio injusto, Deus não defende adultério, Deus não defende assassinato, nada disso. Sede santo, porque eu sou. Deus é separado do mal, Deus é alérgico ao mal, Deus é alérgico ao pecado. Esse é o conceito bíblico. Salvação acompanha a santificação. Mas a igreja moderna e pós-moderna nós temos visto a pregação da salvação sem a santificação. Uma vez que você é salvo, pode tudo. A lei, segundo essas pessoas, seria uma negação da graça de Deus, porque no momento em que nós, pelo menos eu creio, pastores bíblicos, pregamos que a santificação, você tem que se afastar do pecado, esses tais pregadores dizem que não. Que se eu for pregar para as minhas ovelhas, para não roubar, para não matar, para não adulterar, para não mentir, eu estou pregando lei. E o evangelho não é lei, o evangelho é graça. Uma vez que eu sou salvo pela graça de Deus, eu não tenho que fazer mais nada. A única coisa que eu tenho que fazer eu já fiz, foi aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Pronto, aceitou, aceitou. Levantou o braço na igreja, levantou o braço na igreja, acabou. Você não precisa mais fazer nada, porque se você fazer alguma coisa, aí é salvação pela lei, salvação pelas obras, e não pela graça. Meu querido, minha querida, eu ouço esses tais pregadores, até leio, essas coisas que eles falam e fico assim abismado. Eu não sei se é com a ignorância deles ou se é com a maldade deles. Por que eu digo isso? Porque a lei não anula a graça e a graça não anula a lei. Nós somos salvos pela graça, porque se Cristo não sobe naquela cruz, por melhor que eu fosse, por melhor que eu fizesse, eu não teria salvação. Porque a salvação não é pelas minhas obras. A salvação é pelas obras? É. As minhas obras, as suas obras, não. A obra de Cristo na cruz. Ele é o sacrifício perfeito, santo, imaculado, sem mancha, sem maldade, sem pecado. Ele podia subir naquela cruz. Eu e você não podemos. Então, a salvação é pelas obras, não nossa, de Cristo. Se a salvação é pela obra de Cristo, nesse sentido, a salvação é pela graça, porque graciosamente ele subiu naquela cruz, graciosamente ele viveu uma vida justa, santa e perfeita, graciosamente ele não teve pecado, ele resolveu não pecar, graciosamente ele sacrificou por nós. A obra de Cristo, a salvação é pela obra de Cristo. Mas para nós não é obra, é graça. Ele fez aquilo por mim, por você, gratuitamente pela sua graça. Então, a salvação para nós é pela graça. Mas a mesma salvação que é pela graça, diz a palavra de Deus em Efésios 2, 8, 10, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie, nem de obras, para que ninguém se glorie. Pois foste salvos ou resgatados em Cristo Jesus para as boas obras. A salvação é pela graça. Mas que essa graça opere em mim para que eu faça boas obras. É a famosa tese dos reformados puritanos. A lei não anula a graça não anula a lei. A lei nos envia a Cristo para sermos justificados. E Cristo nos manda de volta a lei para sermos santificados. Assim, a santificação não é salvação pelas obras. Não é anular a graça de Cristo, como eles falam. A santificação é cumprir a graça de Cristo nas nossas vidas.
A santificação é nós voltarmos para a lei de Cristo, cumprindo o máximo que pudermos a sua lei, para sermos santificados. Mas o que se prega é salvação sem santificação. Uma vez que você levantou a mão na igreja, você está salvo. Agora pode qualquer coisa que não tem mais problema nenhum, você já está salvo. Morte na panela. Maçã envenenada. Não existe salvação sem santificação. Isso me leva ao terceiro veneno. O terceiro veneno é o que nós chamamos de chamado humano sem chamado divino. É a questão da pregação teocêntrica versus a pregação antropocêntrica. As pessoas convidam as outras para virem a Cristo, e não está errado você convidar a pessoa para vir a Cristo sem uma compreensão correta da situação da pessoa. As pessoas acham que o homem sem Cristo, ele é apenas uma pessoa sem entendimento, ou com falso entendimento de Deus. Essas pessoas acreditam que de alguma maneira, com a boa palavra, com alguns métodos, vamos dizer assim, homiléticos, de oratória, alguns truques, você pode salvar as pessoas. Repito, uma coisa é você chamar as pessoas a Cristo. Outra coisa é você persuadir com técnicas humanas uma pessoa a levantar uma mão a favor de Cristo. Isso não dá certo. É morte na panela, é chamado humano, sem chamado divino. A questão da pregação teocêntrica versus a pregação antropocêntrica é que a Igreja de Cristo assimilou técnicas de oratória humana, de persuasão humana, que hoje eles creem mais nessas técnicas do que no próprio poder de Deus. Eu chego a dizer para você que hoje a igreja, pelo menos a brasileira, não sei do mundo afora, a brasileira, eu chego a afirmar para você que a igreja brasileira há uns 20, 30 anos tem confiado mais em técnicas humanas de persuasão, até de ludibriação, eu chego a usar essa palavra, de enganação, em confiar mais nessas técnicas de sugestibilidade do que no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Eles confiam mais em argumentação de neurolinguística, eles confiam mais em argumentação de sociologia, eles confiam mais em comunicação de massa desenvolvida por psicólogos, filósofos e esse pessoal da área de comunicações do que no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. E ao invés de levar ao povo uma chamada de Deus, uma chamada divina para que o pecador se arrependa e venha a Cristo, eles vão com a mensagem psicologizada, uma mensagem caiada com técnicas de psicologia social, para que as pessoas se sintam bem na igreja e até resolvam alguns dos seus problemas, das suas dificuldades, ao invés de um evangelho que mostra o homem pecador, caído e condenado, e que tem uma porta de salvação, uma única porta, que é Cristo Jesus, e através desse chamado de graça, de misericórdia, do sacrifício de Cristo na cruz, este pecador condenado venha alcançar a salvação e a vida eterna. Eles preferem as suas técnicas psicologizadas ao invés da pureza do Evangelho. É o chamado humano ao invés do chamado divino. Eles esquecem que o homem já nasceu morto nos seus delitos e pecados. Efésios 2:1. Mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos vivificou. Nenhuma chamada humana pode fazer um morto se levantar. Só o Espírito de Deus, só Deus. Nós, meus irmãos, já nascemos mordidos pela serpente. Salmo 51:5. Diz o rei Davi: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe.
O homem sem Cristo é Ezequiel 37, um vale de ossos secos. Como foi que aqueles ossos reviveram? Como foi que aqueles ossos mortos voltaram à vida? Quando o sopro do Espírito veio sobre eles, a ruá de Deus, o Espírito foi soprado sobre o vale dos ossos secos. Como é que um pecador se arrepende? Quando o Espírito Santo age na sua vida, abrindo seus olhos, sua mente, seu coração. Técnicas humanas enchem igrejas, mas só a graça de Deus enche o céu. Levantar as mãos na igreja nem sempre é sinal de conversão. Eu até concordo com o apelo. Eu não concordo com as apelações, porque é técnicas humanas. Sabe por quê? Porque muitos levantam as mãos na igreja e fecham o punho para Deus. É o famoso punho cerrado. Jesus disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Em Romanos 10,13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E uma passagem que eu amo na Bíblia, Jeremias 31,3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Precisamos, meus irmãos, voltar a confiar na pregação pura e simples do Evangelho. Porque é essa palavra pura e simples que salva. Não truques de psicologia social, não truques de neurolinguística, não truques de oratória, não truques de mensagens de autoajuda. Isso não vai resolver nada. É o Evangelho que mostra o homem pecador condenado e, ao mesmo tempo, um Cristo Salvador disposto a lhe dar a salvação e a vida eterna. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O puro Evangelho. Aqueles que ouvirem serão salvos, aqueles que rejeitarem serão condenados. Mas a palavra de Deus vai cumprir o propósito para o qual Deus a designou. Não por força, diz Zacarias 4,6, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, trazendo pecadores a Cristo. Jesus disse que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e a seguirão. O que está acontecendo é que, ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, o chamado de Deus, a igreja passou a usar truques humanos. E eu repito, truques humanos enchem igreja, mas só a graça de Deus enche o céu. Isso me leva ao quarto veneno que está sendo pregado nas igrejas. É o veneno do sentir sem refletir. Isso aqui também está muito comum. No Brasil, isso aqui é demais da conta. Sentir sem refletir é a mensagem que dá ênfase à experiência em detrimento da revelação. Eu gosto muito de uma passagem em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante, quando o apóstolo Pedro vai relatar uma experiência maravilhosa que ele teve. 1 Pedro, capítulo 1, 16 em diante. Ele começa dizendo, sede santos porque eu sou santo. 17, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja bem, portai-vos, atitude, se comportem. Se você invoca Deus como Pai,
tenha atitude, se comporte com temor e temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí ele vai descrevendo como deve ser. Muito bem. Acompanha comigo. Quando chega não 1 Pedro mais, mas quando chega agora, vamos passar um pouquinho para frente, quando chega em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante, ele vai dizer: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então vamos lá. Vocês são portai-vos como santo. Deus te chamou. Tem atitude. Se você conhece a Deus, se você agora é um santo, você agora é um salvo, se comporte. Aí ele vai descrevendo. Quando chega a 2 Pedro, ele diz: olha, presta atenção. Nós tivemos uma experiência tremenda. Ele está falando que o que ele pregou e o que ele está vivendo, o que ele está fazendo, não é segundo uma fábula engenhosamente inventada. Versículo 17. Ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhes foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está descrevendo a experiência da transfiguração, lá no Monte Tabor, quando Cristo foi transfigurado diante dele, Pedro, Tiago e João. Naquele momento em que Moisés e Elias apareceu a Jesus. Eles foram testemunhas oculares, nós vimos, nós sentimos a nuvem, o clarão, vimos Moisés, nós sentimos isso. Presta atenção. Versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós vimos a majestade de Cristo, nós estávamos com Ele no Monte Santo, nós vimos Ele se transfigurar, nós vimos Moisés, nós vimos Elias, nós sentimos a nuvem, o calor, a luz, ouvimos a voz. Foi uma experiência tremenda. Aí quando chega no versículo 17 diz: olha, mais importante do que essa experiência é confirmar a palavra profética. A experiência foi tremenda, mas mais do que aquela experiência, confirme a palavra profética. Versículo 19. Temos assim tanto mais do que a experiência, é confirmar a palavra profética. E façam bem atender esta palavra, porque é uma candeia que brilha em lugar escuro até que a estrela da alva nasça. Por quê? Porque nenhuma palavra da Bíblia, nenhuma profecia provém de particular elucidação, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. A experiência não pode ser maior do que a palavra. E isso na boca de homens que tiveram as maiores experiências espirituais do mundo, como a transfiguração de Cristo no Monte Tabor, que era uma pré-figuração, uma pré-glorificação da sua ressurreição. E também é uma pré-glorificação do dia final, quando nós também seremos transfigurados, transformados no corpo que Cristo tinha. Que experiência gloriosa é essa, meu irmão? Quem já passou por uma experiência dessa? Eles passaram, mas eles confiavam mais na palavra do que na experiência. Esse é o outro veneno da igreja moderna. Sentir sem refletir. É a ênfase na experiência em detrimento da palavra de Deus. É a fé sem razão. É a libertinagem com nome de liberdade. Você pode tudo, o importante é sentir. Uma vez que você tem uma experiência, um êxtase, não importa. É por isso que nós temos hoje na igreja brasileira
a unção da galinha, que as pessoas saem pulando e cacarejando que nem galinha. Nós temos a unção do canguru. Nós temos a unção de você ficar rodopiando que nem peão. Nós temos a unção do riso, a unção da dança. Nós temos todo tipo de presepada dentro da igreja. Porque é uma pregação em que ensina você a sentir alguma coisa sem refletir no que está acontecendo. Por isso nós temos a unção do paletó, em que o pregador joga o paletó, a pessoa cai. Por isso nós temos pastores que dão um pulo, um sopro, uma baforada na cabeça, na cara do irmão, o irmão cai no chão. O que significa isso, meu? Que sentido tem isso? Isso é evangelho? Isso é cristianismo? Jesus fez isso? Os apóstolos fizeram isso? Durante 1950 anos, você viu isso na igreja? Não. Mas agora tem. Por quê? Morte na panela. Maçã envenenada. É a ênfase em sentir sem refletir. Essas pessoas esquecem de João 5,35, quando Jesus dá um testemunho sobre João Batista. Ele vai dizer, João Batista era a lâmpada que ardia e alumiava. As pessoas estão ardendo, sem iluminar, sem brilhar. E fogo, para ser fogo verdadeiro, fogo santo, fogo verdadeiro, o fogo ele ilumina, mas também aquece. Fogo que aquece e não ilumina é fogo estranho. E fogo estranho não pode estar no altar de Deus. A ênfase da igreja moderna é sentir, sem refletir. Eu fico até pensando, mas que sentido tem alguém dar uma baforada na cara do outro cair no chão? O que isso tem a ver com o Espírito Santo? O que isso tem a ver com o cristianismo? O que isso tem a ver com Deus? Nada. Mas essa é a pregação. E as igrejas estão todas cheias de pessoas assim. De pessoas seguindo esse tipo de pregação. Sinta, não reflita. Sentir sem refletir. Por último, o quinto e último veneno. Comunhão sem compromisso. É outro veneno na panela. Morte na panela. Comunhão sem compromisso. Antigamente eu ouvia muitas pessoas perguntavam, qual a sua religião? Eu sou católico não praticante. Eu ouvi muito isso lá no Ceará. Não, eu sou católico não praticante. Eu já ouvi espírita não praticante. Mas agora mudou. Agora nós temos crentes sem compromisso. Crentes não praticantes. Nós temos crentes sem compromisso, crentes não praticantes, crentes desigrejados, é o grupo que mais cresce, é o grupo dos desigrejados, que eu nunca nem conhecia esse grupo, agora é coisa nova, os desigrejados. Em outras palavras, é essa pregação, meu filho, comunhão sem compromisso. Eu sou, mas não sou. Não, eu sou crente, mas eu não faço isso, não gosto daquilo, não concordo com isso, não concordo daquilo. Eu sou crente, mas eu não tenho um compromisso, ou não pratico. É o crente que não crê na igreja. Eu me lembro do saudoso João Arantes me trazendo um livro, mostrando para mim, perguntando a minha opinião sobre um livro de um pastor que dizia, um pastor que escreveu o livro, que dizia assim, o título: Amo a Cristo, mas odeio a igreja. E João Arantes chegou com ele e falou: pastor, olha isso aqui, o que você acha? Ele falou: pelo título já sei que está errado. Como é que você é crente e odeia a igreja, se a igreja é o corpo de Cristo? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Me explica. Porque na igreja as pessoas erram. Mas ainda assim é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. E quem vai ser salvo não é o crente individual. Quem vai subir é a igreja de Cristo. E você é salvo enquanto igreja. Não é salvo por você, não. Cristo não morreu exclusivamente por você. Cristo morreu pela igreja. Você é salvo por Cristo enquanto você for igreja de Cristo. Não existe, meu irmão, crente sem compromisso. Ou crente não praticante. Isso não existe. Ou é ou não é.
Eu acabei de pregar no Sermão do Monte. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e me segue. Aqueles que ouvem as minhas palavras e me seguem. Não existe comunhão sem compromisso. Não é possível você ser crente e não ter compromisso com a palavra de Deus. Não é possível você ser cristão e não ter compromisso com Cristo. Não é possível você crer na palavra de Deus e não ter compromisso com o próprio Deus. Isso fica claro, sabe aonde? Lucas 6,46. Ele vai dizer o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6,46. Deixa eu chegar, cheguei. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Comunhão sem compromisso. Conclusão. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempo de confusões teológicas, confusões espirituais, filosóficas, de atitudes, de comportamento. É o mundo da confusão. Nada é mais do que é. Nós temos mulheres que nós olhamos, achamos que é mulher, mas é homem. Nós temos homens que nós olhamos, achamos que é homem, mas é mulher. É uma confusão. Luz muitas vezes é trevas, e trevas muitas vezes é luz nesse mundo de confusão. Mas no real mundo de Deus, essa confusão não existe. Sabe por quê? Porque o mundo de Deus é o mundo dos absolutos, da verdade absoluta. Não dá para comer maçã envenenada no reino de Deus. Por isso que a nossa frase mais importante que os nossos pastores pregamos é que o conhecimento da palavra de Deus é o único meio seguro de chegar até Deus. O conhecimento da palavra de Deus é o único meio seguro de chegar até Deus. E quando você conhece essa palavra, você vai entender e vai enxergar melhor as mentiras. Eu mostrei para vocês então 5 mentiras, que são 5 venenos que está destruindo a igreja de Cristo, que o próprio Jesus já tinha advertido. Que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, falsos apóstolos, falsos cristos, pregando, ensinando, fazendo até milagres, que se possível enganaria até os eleitos. Então eu adverti a igreja com 5 venenos que a igreja está se alimentando nesses tempos modernos. Quais são eles? Primeiro, conversão sem transformação. Segundo veneno, salvação sem santificação. Terceiro veneno, chamado humano sem o chamado divino. Quarto veneno, sentir sem refletir. E o quinto veneno, comunhão sem compromisso. Essas 5 ideias, 5 maçãs envenenadas, têm destruído a igreja de Cristo e o povo de Deus. Eu concluo com a seguinte palavra: existe um teste muito fácil de saber sobre a igreja verdadeira e a pseudo-igreja, sobre o crente verdadeiro e o pseudo-crente. É um teste muito simples, diz o seguinte: se você quiser saber a popularidade do seu pastor, vá no culto de domingo à noite. Se você quiser saber a popularidade da Bíblia, vá na escola dominical. Agora, se você quer saber a popularidade de Jesus Cristo, vá no culto de oração. Deus te abençoe.